aqui com o William, então, aqui do Serene. Então, cara, William, primeiro é uma grande alegria de poder estar junto com vocês aí. A gente tem um carinho muito grande pelo Serene, pelo trabalho feito por vocês. E talvez você puder contar um pouquinho quantas pessoas estão hoje aqui no Serene, a equipe de vocês, como está sendo o trabalho. Para a comunidade do Redentor conhecer um pouco mais da correria aí de vocês. Primeiramente, boa tarde a todos. É a satisfação de receber o Redentor aqui. Nós estamos com um total de 48 apelidos entre adultos, adolescentes e pessoal que faz a reinserção social. Nós temos 11 funcionários, né? Uma equipe terapêutica, com terapeutas, psicólogos, enfermeiros, né? E nós fazemos esse trabalho com o tratamento de dependência química e do alcoolismo. E William, cara, nós desejamos que Deus possa continuar abençoando o trabalho sereno, um trabalho bonito, um trabalho sério, um trabalho especial que tem mudado a vida de tantas pessoas. E também fica o convite pós-pandemia, a galera da Redentora aí venha conhecer o trabalho, passe um dia, joga uma bola, troca uma ideia, galera, que é gente boa demais. Com certeza. Então, galera, é gente boa não só para carregar caixa, mas para trocar ideia também. Então, cara, a gente vai estar por aí de novo, então, cara, muito bom, cara. Muito bom estar com essa parceria. Muito que Deus obrigado. abençoe vocês. Deus abençoe. Valeu, hein? Boa tarde, comunidade Redentor. Eu sou o pastor Edmo aqui no Instituto Ponte e nós queríamos agradecer por todas essas cestas básicas, esse material de higiene para o nosso instituto. Nós somos gratos ao Senhor pela vida de vocês e assim dessa forma nós vemos a provisão de Deus em meio da pandemia, em meio da dificuldade e queremos só dizer muito obrigado por essa ajuda que hemos tenido este tempo e esperamos que possam continuar nos ajudando para nós continuar trabalhando na recuperação de muitas pessoas. Agradecemos e oramos por vocês para que Deus los abençoe. Olá, gente, a gente está aqui então com o missionário Celso da comunidade Monte Moriá, que veio buscar as últimas doações aqui da campanha de Braços Abertos. Então, muito bom tê-lo aqui, Celso. Então, quer dar uma palavrinha aí para a comunidade também? Nós queremos agradecer a todo o pessoal que se envolveu na campanha, que esteve nos ajudando nesse tempo. A comunidade Monte Moriá tem atendido várias famílias carentes, necessitadas, e estas cestas têm sido direcionadas para estas pessoas em específico. Nós temos vários trabalhos diaconais na igreja e também contamos com a ajuda, com as orações, com a participação de todos também nessa causa. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe. E fica aí no convite, né? Se você que auxiliou também o projeto aí, aproveite e vá lá conhecer a Monte Moriá, conhecer o missionário Celso lá, todo o trabalho muito bonito. Fica o convite então. Então, que Deus abençoe. Vejo sua fronte, vejo sua fronte, seus pés e mãos sangram do amor pelo qual morreu. Mesclam-se dor e compaixão
pra vida encontrar. A verdade da cruz, a verdade da cruz, pela graça reunidos pra te adorar. Se eu fosse o mundo, se eu fosse o mundo lhe entregar, esta seria a oferta vã, pois este mundo ele não requer. Pede minha alma e devo-se a verdade da cruz, a verdade da cruz me convida a morrer pra vida encontrar. A verdade da cruz, a verdade da cruz, pela graça reunidos pra te adorar. E cantamos juntos a verdade. A verdade da cruz, a verdade da cruz me convida a morrer pra vida encontrar. A verdade da cruz, a verdade da cruz, pela graça reunidos pra te adorar. Estamos indo agora pro CN para fazer a entrega, a plantação aí, ó, no meio das caixas. É bom fazer o bem para quem precisa, hein, gente? Obrigado, hein? A gente está aqui com o William, então, aqui do CN. Então, cara, William, primeiro é uma grande alegria de poder estar junto com vocês aí. A gente tem um carinho muito grande pelo Serene, pelo trabalho feito por vocês. E talvez você puder contar um pouquinho quantas pessoas estão hoje aqui no Serene, a equipe de vocês, como está sendo o trabalho, para a comunidade do Redentor conhecer um pouco mais da correria aí de vocês. Primeiramente, boa tarde a todos. É a satisfação receber o Redentor aqui. Nós estamos com um total de 48 apelidos entre adultos, adolescentes e o pessoal que faz a reinserção social. Nós temos 11 funcionários, né? Na equipe terapêutica, com terapeutas, psicólogos, enfermeiros, né? E nós fazemos esse trabalho com o tratamento de dependência química e não política. E que, William, cara, nós desejamos que Deus possa continuar abençoando o trabalho sereno, um trabalho bonito, um trabalho sério, um trabalho especial que tem mudado a vida de tantas pessoas. E também fica o convite, pós-pandemia, a galera da Redentor aí venha conhecer o trabalho, passe um dia, joga uma bola, troca uma ideia, galera, que é gente boa demais. Com certeza. Então, galera, é gente boa não só para carregar caixa, mas para trocar ideia também. Então, cara, a gente vai estar por aí de novo, então, cara, muito bom, cara. Muito bom estar com essa parceria. Muito que Deus obrigado. abençoe vocês. Deus abençoe. Valeu, hein? Boa tarde, comunidade Redentor. Eu sou o pastor Edson aqui no Instituto Ponte e nós queríamos agradecer por todas essas cestas básicas, esse material de higiene para o nosso instituto
nós somos gratos ao Senhor pela vida de vocês, e assim dessa forma nós vemos a provisão de Deus em meio à pandemia, em meio à dificuldade, e queremos só dizer muito obrigado por essa ajuda que hemos tido este tempo, e esperamos que possam continuar nos ajudando para nós continuar trabalhando na recuperação de muitas pessoas. Agradecemos e oramos por vocês para que Deus los abençoe. Olá, gente, a gente está aqui então com o missionário Celso da comunidade Monte Moriá, que veio buscar as últimas doações aqui da campanha de Braços Abertos. Então, muito bom tê-lo aqui, Celso. Então, quer dar uma palavrinha aí para a comunidade também? Nós queremos agradecer a todo o pessoal que se envolveu na campanha, que esteve nos ajudando nesse tempo. A comunidade Monte Moriá tem atendido várias famílias carentes, necessitadas, e estas cestas têm sido direcionadas para estas pessoas em específico. Nós temos vários trabalhos diaconais na igreja e também contamos com a ajuda, com as orações, com a participação de todos também nessa causa. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe. E fica aí no convite, né? Se você que auxiliou também o projeto aí, aproveite e vá lá conhecer a Monte Moriá, conhecer o missionário Celso lá, todo o trabalho muito bonito. Fica o convite então. Então, que Deus abençoe. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, aonde você estiver. Nós queremos ter um tempo muito especial em comunhão com o Senhor, comunhão uns com os outros. Nós queremos receber a sua palavra, mas nós queremos também adorar uma só voz ao nosso Deus. Existe algo de especial quando nós nos encontramos juntos nele. Existe algo sobrenatural que acontece quando nós nos rendemos a Ele e pedimos para que Ele fale conosco. E de fato, nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus vivo, um Deus que opera nas nossas vidas, e por isso nós somos gratos a Ele. O desafio que nós temos é o desafio de entendermos a unidade em Jesus. Quando o nosso eu se submete ao querer de Deus, então esse eu se torna nós. E eu quero ler uma palavra do profeta Jeremias, que é o capítulo 32, os versos 39 seguintes, que fala do desejo de Deus para o seu povo. E assim ele fala: darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. É a promessa de Deus. E nós temos um só pensamento, uma só conduta, uma só motivação no nosso coração, vinda a partir do nosso Deus. Que Deus possa redimir as nossas vidas nele, e ao nos encontrarmos nele, a gente possa buscar essa unidade num só testemunho, para que todo mundo creia que existe sim um Senhor que reina sobre as nossas vidas, capaz de transformar todas as coisas. Essa é a nossa motivação. Por isso eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e orar conosco. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor deseja construir uma grande família. Obrigado porque Cristo Jesus, ao vir, morrer na cruz, Ele nos perdoa, e ao nos perdoar, Ele está construindo uma família onde existe só um Senhor, que é Jesus. E nós te louvamos por isso. Nós queremos e desejamos, nós como igreja, sejamos somente uma família, onde o Senhor dirige os nossos passos, onde o Senhor fortalece a nossa caminhada e onde o Senhor nos ajuda a ter uma só voz em adoração, mas também uma só voz em testemunho do Teu nome, Pai.
Assim nós clamamos em nome de Jesus, que vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Amém. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz desse mundo, nos acorda de um sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, enche a terra com tua glória, queima Espírito nossos corações, flua de ti sobre os povos, eterna graça vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis-me achego ao teu trono incrível, o mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, enche a terra com tua glória, queima Espírito nossos corações, flua de ti entre os povos, eterna graça vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostre sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, enche a terra com tua glória, queima Espírito nossos corações, flua de ti sobre os povos, eterna graça vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo de louvor. Obrigado por esse tempo onde nós podemos ficar um pouco contigo, Deus. Peço ao Pai que o Senhor esteja cuidando, Senhor Deus, das pessoas que estão carentes, Senhor Deus, que estão ansiosas, Pai, que estão com algum fardo, Senhor Deus, que estão assistindo esse tempo, Pai. Peço que o Senhor esteja consolando seus corações, Deus. Peço ao Pai que o Senhor nos ensine, ó Deus, a caminhar em comunidade, Senhor Deus. Nos ensine a ser família, Pai. Tira de nós todo o egoísmo, todo o orgulho, toda a vaidade, Deus, que nos afasta do propósito, Deus, que é nos encontrar contigo, Senhor Deus, mas ao mesmo tempo partilhar o Senhor com os nossos amigos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história teve o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto teu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história teve o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia o teu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto teu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra mim, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco também enquanto nós ouvimos a palavra do Senhor e nós podemos também praticá-la na nossa vida. É muito bom a gente poder compartilhar da palavra de Deus nesse momento. E nós queremos mostrar para vocês um pouquinho que a gente está vivendo um momento especial, que é um momento de advento. Primeiro domingo de advento é um momento muito de esperança, um momento de alegria, um momento de expectativa da vinda do menino Jesus. E esse menino Jesus é improvável, mas ele vem e mesmo sendo improvável, ele acaba se revelando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, esse Deus conosco, esse Emanuel. E o que nós queremos conversar hoje é esse tema, somos nós. A vida passa a ter sentido no momento em que nós deixamos de conjugar a nossa vida, a nossa história no eu e passamos a conjugar a nossa vida no nós. A vida passa a ter significado quando a gente deixa de fixar a nossa história no que eu tenho, no que eu posso, no que eu ganho, porque eu vou, e a gente passa a conjugar a nossa vida e a nossa história no nós, no compartilhar, na partilha da nossa história, e aí a vida começa a ganhar profundidade e sentido. A palavra de Deus, ela é muito sábia quando já em Gênesis, na criação, Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Eu quero chamar a sua atenção para essa perspectiva da primeira pessoa do plural. Façamos. Deus, ele poderia dizer, eu vou fazer, mas ele diz, façamos. Porque aqui se compreende o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa unidade coletiva
da Trindade, essa unidade que só entende ou só experimenta aqueles que têm profunda comunhão com os irmãos, essa família da fé. Por quê? Quando Deus faz o ser humano, Ele não faz simplesmente um indivíduo. Quando Deus faz o ser humano, Ele não faz simplesmente uma pessoa de maneira isolada. Quando Deus faz o ser humano, Ele faz homem e mulher. E Ele faz essa unidade coletiva. E nós chamamos de casamento, família, mas todas as nossas relações, as relações estendidas, fazem parte dessa perspectiva na qual nós fomos criados para ser. Por isso é interessante que Deus, quando faz Adão, Ele necessariamente precisa fazer Eva. Por quê? Porque é essa unidade coletiva que a vida passa a fazer sentido. Adão, após a criação de Eva, ele tem um suspiro de alívio ao dizer: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por que ele diz isso? Porque ele entende que ele é completo, ele é íntegro, ele é inteiro no momento em que ele passa a ser nós. Entenda isso. Não é que eu estou falando que nós não somos inteiros ou nós não precisamos ser completos em Deus. O que eu estou dizendo é que Deus, aprove a Deus fazer-nos inteiro quando nós somos nós. Por isso a nossa identidade é essa: eu sou quando somos nós. Eu passo a ser, a minha identidade ela é definida quando eu me encontro no nós. Eu acho que a gente aprendeu isso ao longo dessa pandemia, a necessidade de relacionamentos que nós temos. Nós temos uma necessidade profunda de estar com o outro. E certamente você, assim como eu, escolheu famílias ou a sua própria família para visitar e para conviver, porque diante da necessidade de solidão, de reclusão, a gente percebe a necessidade que nós temos de ser quando somos todos nós. Essa é a palavra de Deus, essa palavra que Deus convoca a gente perceber essa profundidade do que Deus está falando conosco. Uma pergunta que eu quero fazer para nós nesse momento é: como é possível conjugar a nossa vida no nós? Será que é possível hoje a gente conjugar a nossa vida no nós? Eu preciso dizer que existem pelo menos 2 problemas para que isso não aconteça na nossa história. Primeiro é que muitas pessoas procuram formatar o nós ao eu. O que isso significa? Significa que nós, normalmente, quando nós estabelecemos uma relação com uma outra pessoa, nós gostamos de estar com essa pessoa, mas nós gostamos de estar com essa pessoa desde que ela concorde comigo. Nós gostamos de estar com essa pessoa desde que ela faça aquilo que também eu quero que ela faça. Nós gostamos de estar com essa pessoa quando a nossa afinidade bate. Nós gostamos de estar com essa pessoa quando nós temos um pensamento parecido. Por isso eu quero chamar a sua atenção que dificilmente a gente vai conseguir conjugar a nossa vida no nós quando todos os nossos relacionamentos nós tentamos formatá-los ao nosso eu, ao nosso querer, à nossa vontade, à nossa perspectiva, a nossa visão de futuro. É necessário uma mudança nessa relação que nós vamos falar qual mudança é essa. Mas também eu entendo que um dos problemas é quando nós é apenas um conceito. A gente sabe que a gente precisa conviver com outras pessoas, a gente sabe que a essência de quem nós somos se dá na relação com o outro. Só que para muitas pessoas isso é apenas um conceito, para muitas pessoas isso é apenas uma ideia. E quando chega na prática, a gente se apercebe incapaz, emocionalmente. A gente é incapaz de estabelecer múltiplos relacionamentos com pessoas que não são tão parecidas com a gente. Nós tentamos ter o relacionamento com os iguais, os pares, mas quando nós adentramos a relacionamentos diversificados, então a gente tem esse desafio de sair do conceito para ir para a vivência, sair do politicamente correto
e ir para a vivência na prática, que é o que o Evangelho nos ajuda e nos promove a fazer. E uma palavra que para mim é central nessa reflexão sobre unidade, sobre ser todos nós, é a palavra de João 17. Ali Jesus, na sua oração sacerdotal, Jesus ora por aqueles que haveriam de crer por meio da mensagem do Evangelho. E ali ele fala sobre algumas coisas muito profundas, importantes, imprescindíveis, para que a gente possa viver, de fato, conjugar a nossa vida no nós. Sair do eu para o nós. Passar por esse ensinamento profundo de Jesus, que ele faz a cada um de nós. Ele diz assim: rogo também por aqueles que crerão em mim, a saber nós, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Essa é o desejo de Jesus. Essa é a oração de Jesus. Essa é a razão pela qual Jesus morreu na cruz, para que nós entendêssemos que é muito melhor viver o nós do que viver o eu. Pai, como Tu está em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Olha só o que ele está dizendo aqui. Primeiro aspecto, essa ênfase de Jesus, para que todos sejam um. Então, existe algo que precisa acontecer na nossa vida, não é natural em nós, algo precisa acontecer dentro de nós, para que a gente possa experimentar esse ser um. É algo de Deus em nós, não é algo na qual nós nascemos. Porque muito embora a gente tenha vivenciado essa criação de Deus, onde Ele faz a Trindade, essa unidade coletiva impressa em nós, foi corrompida pelo pecado e nós nos afastamos de Deus, e ao nos afastar de Deus, a gente dá brecha, lugar para que o eu nas nossas vidas seja o mais importante, seja o nosso guia, seja o nosso determinante, mas algo precisa acontecer para transformar o eu em nós. E nós vamos falar sobre isso. E ele diz aqui, acho que uma coisa muito importante que nós vamos falar também, é que existe um propósito com o fato de sermos um. Existe um propósito, e esse propósito é para que o mundo creia. É para que o mundo creia. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O primeiro aspecto que eu quero ressaltar dessa reflexão que nós estamos fazendo aqui, para que a nossa vida seja conjugada no nós, é que a gente entenda a profundidade do Evangelho. É que a gente entenda qual é essa realidade do Evangelho. Eu estava falando isso, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, por isso Ele imprimiu essa unidade coletiva em nós. E por isso, essa necessidade da coletividade, essa necessidade de nos encontrarmos no nós, mas com essa ruptura em relação a Deus, nós passamos a perceber, por exemplo, já em Gênesis 3, Adão acusando a Deus e acusando a Eva pelo pecado. E a gente percebe ao longo das Escrituras, cada vez mais o ser humano, ao se afastar de Deus, ele se afasta do outro. Ao se afastar de Deus, ele se afasta do propósito de Deus. Ele se afasta da razão pela qual ele está ali. E é por isso que é muito importante a gente entender a profundidade do Evangelho. Porque Jesus, ao morrer da cruz, presta atenção nisso, Jesus, ao morrer na cruz, Ele nos aproxima de Deus. E olha que profundo isso. Nós só vamos ser nós quando o nosso eu se render aos pés de Jesus. Quando o nosso eu se render e confessar a nossa vida egocêntrica, quando a gente confessar o egoísmo e o orgulho que há no nosso coração, que nos impede de sermos nós. Mas a gente só é nós quando a gente percebe que não sou eu me sobrepondo ao outro, mas é quando eu, Bruno, me encontro em Jesus. E quando a outra pessoa se encontra em Jesus, então nele nós somos nós.
É quando eu me rendo a Jesus, é quando eu confesso o meu pecado, é quando eu confesso os meus maus caminhos. É quando eu confesso que não há nada em mim que possa agradar a Deus. É que então eu passo a encontrar nele o nós. É quando aquilo que eu quero passa a ser alinhado com o coração de Deus e é o que Ele quer. E quando as nossas conversas, seja como igreja, seja como família, passa a ser, mas espera aí, não é o que eu quero, não é o que você quer, mas é o que Deus quer para cada um de nós. É o que Deus sonha, é o que Deus espera, é o que Deus tem projetado para cada um de nós. Então a gente passa de dizer eu quero, eu tenho, eu vou, e a gente passa a dizer nós vamos em Cristo Jesus. Porque é Ele que nos define, é debaixo do senhorio dEle que nós somos nós. No Evangelho. Essa palavra muito profunda de Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14, diz assim: pois Ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas. Aqui está falando de um lugar. Aqui está falando de um lugar, obviamente, não geográfico, mas de uma condição de vida. Olha que interessante, ele está falando sobre domínio. E domínio significa que nós não temos liberdade. Se nós somos dominados, se nós estamos cativos, então a gente não tem liberdade. Então nós não conseguimos por nós mesmos sairmos dessa condição das trevas. Mas Bruno, que condição das trevas é essa? A palavra de Deus fala em inúmeros lugares, seja em Efésios, seja em Colossenses, em diferentes lugares ele fala sobre Gálatas também, fala sobre essa realidade do domínio das trevas. E uma coisa que é feita, por exemplo, em Gálatas, ele fala sobre as obras da carne, que é esse domínio das trevas. E ele diz, ali onde há facção, ali onde há divisão, ali onde há briga, ali onde existe embriaguez, ali onde existe a ganância, a ambição, ali onde existe luxúria, ali onde existe imoralidade, ali onde existe mentira, ali existe o domínio das trevas. Quando os nossos relacionamentos são marcados por insegurança e a inveja passa a tomar conta do nosso coração, a gente percebe o domínio das trevas. A fofoca, a difamação, a destruição de relacionamentos, a gente percebe o domínio das trevas. Por quê? O domínio das trevas é o eu tentando se encontrar no meio da coletividade. Para se encontrar no meio da coletividade, precisa achar o destaque. E ao tentar achar o destaque, o orgulho e a vaidade tomam conta. E a palavra de Deus em Provérbios fala que o orgulho é o princípio da destruição. Ou seja, quando o meu eu, ele está na frente das minhas decisões, possivelmente o abismo, a destruição vem logo em seguida. Por isso ele fala, Jesus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha que imagem! Existe um domínio das trevas, ele nos resgata e nos transporta para o seu reino. Agora, ao nos transportar para o seu reino, existe um outro padrão, existem outros valores, existe outra realidade, a realidade do reino de Deus na qual nós nos encontramos. Sobre outras perspectivas e outros princípios, em quem nós temos redenção, a saber, perdão dos pecados. Eu quero destacar essas duas palavras, resgatar e redenção. Essas duas palavras têm a mesma raiz, a mesma natureza. Dentro do Império Romano, que é onde o contexto dessa carta é escrita, existe muita escravidão, é um contexto de escravidão, muita escravidão, seja por guerra, por dívida. E a única forma desse escravo ser liberto é se alguém se entregar no lugar dele. É um resgate, é redimir o outro, é eu pelo outro. E é exatamente isso que Jesus faz por nós. Isso é o Evangelho.
é quando a gente percebe que nessa condição de trevas nós não conseguimos sair por nós mesmos. Essa condição de trevas nós não conseguimos dar o passo por nós mesmos, mas somente quando nós nos entregamos ao justo juiz, somente quando nós nos entregamos a Jesus, é que nós somos resgatados, porque é Ele que toma a iniciativa, é Ele que toma o nosso lugar e é a sua vida pela nossa. Então nós temos vida porque Ele se entregou por nós. Quando eu falo isso, a gente entende que o Evangelho é a essência para que a gente deixe de conjugar a nossa vida no eu para conjugar a nossa vida no nós. Porque não sou eu que conquistei isso, mas foi Cristo Jesus que conquistou por mim. Portanto, quando eu me rendo a Jesus, Ele passa a evidenciar o nós, nos nossos relacionamentos, na nossa vivência como igreja, a unidade que há gerada pelo Espírito Santo. O segundo aspecto que o texto lá de João 17, que nós falamos, ele evidencia. Então, o primeiro aspecto é o Evangelho, tá bom? Quando ele diz que ele deseja, Jesus deseja, que assim como Ele está no Pai, nós estejamos nele. Olha que profundo e que poderoso isso. Assim como Jesus está no Pai, olha essa unidade coletiva, essa unidade perfeita, assim como Ele está no Pai, nós devemos estar nele. Por isso, em resumo essa do Evangelho, é que o meu eu precisa se render a Jesus. E é nele que nós encontramos comunhão também uns com os outros, é nele que o nós é evidenciado. E aí nós olhamos para a missão, porque Jesus diz que o fato de nós sermos, todos nós, o fato de nós sermos um, o objetivo disso é para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Se por um lado a gente está falando da renúncia do eu para nos encontrar em nós, em Jesus, a gente está falando que à medida que isso acontece, a vontade de Jesus é a mais importante para nós. Por isso a gente está engajado em unidade na missão. Unidade na missão. Isso é muito importante. Quando nós percebemos que não é o que eu quero, não é o que você quer, não é o que o outro quer, mas sim o que Jesus projetou para que nós vivêssemos. E a palavra do Senhor em Efésios 2:10 fala que existem obras que Deus escolheu de antemão para que nós praticássemos. Por isso, quando nós nos submetemos a Jesus, nós convivemos na missão. E aí a unidade passa a fazer sentido e passa a tomar corpo nos nossos relacionamentos. E quando a gente fala de missão, eu quero destacar dois aspectos claros que Jesus fala sobre a missão. E o primeiro aspecto é o grande mandamento. O que Jesus nos ensinou, o resumo de toda a lei, o resumo de todas as Escrituras é: ame a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus, Ele nos convoca a vivermos o grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, mas também amar o outro e de maneira equilibrada amar a nós mesmos, cuidar de nós nessa relação com o outro e nessa relação com Deus. Jesus pede para cada um de nós buscarmos amar a Ele de todo o nosso coração. Essa é a missão primordial de Jesus para cada um de nós. Mas a segunda convocação de Jesus para você e para mim é a grande comissão. Se por um lado Jesus ele nos convoca para que nós amemos a Ele de todo o nosso coração, Ele fala também para que a gente possa fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que Ele tem ordenado. E ali Ele diz uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa presença de Deus, ela nos acompanha por toda a nossa trajetória. Por isso, a missão,
o desejo de Deus é que a gente ame a Ele de todo o nosso coração e que a gente possa fazer discípulos, cada dia mais parecidos com Jesus. Discípulos que fazem discípulos, que geram um impacto profundo no mundo. É isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que Deus deseja para cada um de nós. E eu quero terminar, queridos, dizendo de maneira muito prática: você e eu nos tornamos nós, quando nós estamos comprometidos em ajudar as pessoas a amarem mais a Deus. Quando você e eu, nas nossas conversas, nas nossas discussões, nos nossos planejamentos, quando você e eu estamos comprometidos em ajudar as pessoas a amarem mais a Deus, essa é a essência do que Ele pediu para a gente fazer. E quando nós estamos empenhados em fazer isso, então existe unidade. Existe unidade. Quando você e eu estamos dispostos, quando você e eu estamos à disposição do Senhor para ajudar pessoas, conduzir pessoas a se render a Jesus e aprender a cada dia a amar a Jesus e a confiar em Jesus cada dia mais. Então ali existe unidade. A minha impressão é que nós chegamos à fé e ao longo dos anos da nossa caminhada nós vamos nos afastando do propósito essencial de Deus para cada um de nós. Se você e eu passa ano, entra ano, mas nós não estamos comprometidos em ajudar pessoas a amarem mais a Deus, então é óbvio que não vai haver unidade, é óbvio que o eu vai ser sobreposto ao nós. Porque o nós, ele é evidenciado quando nós juntos estamos comprometidos a ajudar pessoas a amarem mais a Deus. Você e eu nos tornamos nós quando nós estamos comprometidos em ajudar as pessoas a amarem uns aos outros. Nós temos uma ênfase aqui na comunidade do Redentor, que são os pequenos grupos. E a ênfase dos pequenos grupos é ajudar as pessoas a se conectarem umas com as outras, é ajudarem as pessoas a terem relacionamentos profundos e significativos, realmente pessoas que vão compartilhar da vida e da jornada, da sua história juntos. Então, quando nós falamos dos pequenos grupos na comunidade do Redentor, a gente não quer falar apenas de alguns grupos, mas a gente quer encorajar que a igreja se envolva em pequenos grupos, porque a realidade do nosso cotidiano é que a gente tem muitas tarefas de trabalho, muitas tarefas com os filhos, e se nós não colocarmos na agenda relacionamentos para além dos familiares, nós não vamos ter. Por isso é importante você se comprometer com um pequeno grupo. E você estiver semanalmente ou quinzenalmente com esse pequeno grupo para ter um relacionamento profundo, para compartilhar da sua história, mas para você crescer, sobretudo, em Cristo Jesus e na sua vontade. Eu tenho, nesse tempo de pandemia, por ter cultivado o relacionamento com pessoas, experimentado de um amor profundo. E a palavra de Deus em 1 João, capítulo 4, fala que quando nós amamos uns aos outros, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Por isso, o Deus que é invisível se torna visível na prática do amor. E é isso que eu tenho experimentado. Pessoas quando trazem um biscoito para nós como família, pessoas que deixam um recado, pessoas que ligam, pessoas que se importam com a nossa história. E não tem nada mais precioso, querido, nessa vida do que amar pessoas e também ser profundamente amado, perceber que tem pessoas que se importam por você, perceber que você tem valor para o outro, isso é essencial para a vida. Se você não tem isso, de repente é essa unidade que você precisa buscar, essa unidade de estar comprometido a ajudar pessoas a ter relacionamentos significativos, relacionamentos profundos, relacionamentos de amor, de se importar, de orar, de passar pelas situações da vida juntos. Mas você e eu nos tornamos nós, quando ajudamos pessoas a viver o reino de Deus.
Você e eu nos tornamos nós quando a nossa maior vocação e a nossa maior expectativa é viver o reino de Deus. Na sua integralidade nessa terra, na nossa história, é quando nós estamos comprometidos em abençoar as pessoas e abençoar a cidade na qual nós estamos inseridos. É quando você e eu percebem que a sua vocação é para o mundo. A sua vocação não é para as quatro paredes da igreja, mas a sua vocação é no mundo. E por isso você está engajado com outras pessoas para tornar a vida de cada pessoa, dos nossos relacionamentos, da nossa convivência, ao nosso redor, a vida abundante que Jesus promete. Perceba, a única forma que nós temos para conjugar a nossa vida no nós é quando nós nos rendemos a Jesus. É quando o nosso eu se rende a Jesus. E quando a vontade de Jesus passa a ser a nossa vontade, ajudando pessoas a amarem mais a Deus, ajudando pessoas a amarem mais umas às outras e ajudar as pessoas a perceber que da mesma forma como lá em Colossenses Paulo nos ensina que Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do Seu Filho amado, Ele está dizendo, viva o reino de Deus dentro dessa sociedade. Vocês podem vivenciar algo que vem dele, algo que é sobrenatural, que vem do próprio Deus para nós. E eu quero terminar dizendo que você e eu nos tornamos nós, quando nós temos a mesma visão. A visão de uma igreja, ela é a essência do que nós queremos como igreja. É quem nós somos e quem nós queremos ser. A visão da igreja é a que guia as nossas ações. A visão da igreja é aquilo que fala ao teu coração e ao meu coração que nisso nós temos unidade. A visão da igreja nos mostra que ela nos dá o sentido de tudo que nós fazemos. Por isso, quando nós entendemos que a nossa visão como igreja é proclamar o reino de Deus e o Deus do reino em palavra, ação e relacionamento, é aí que o eu dá lugar para o nós. É quando a gente percebe que o nosso compromisso é com o reino de Deus e proclamar esse reino de Deus em palavra, ou seja, ajudando pessoas a amarem mais a Deus, conhecendo o Evangelho, mas também ela é através dos nossos relacionamentos, conectando as pessoas umas com as outras em amor, mas também é em ação, na vivência, na prática do amor, em todo o contexto na qual nós estamos inseridos. Então, quem sabe algumas discussões a gente vai divergir, mas quando a gente tem a mesma visão, você e eu nos tornamos nós. Você e eu nos tornamos nós. Eu termino com essa mensagem. Eu, você, ele, nós. Quando você e eu nos rendemos a Jesus, o que vem à tona é um grande nós, Que você e eu, a gente possa vivenciar isso como igreja, essa unidade que vem dele, essa unidade que se encontra nele, para que a gente possa viver esse grande nós. Nós só somos quando somos todos nós. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra que nos ajuda a perceber, Pai, que não existe outra maneira de nós termos unidade, vivemos em família da fé, a não ser nos rendendo ao Senhor. Pai, quando o Senhor é o mais importante, quando, Pai, nós nos curvamos ao Senhor, quando nós deixamos, Pai, todas as nossas armaduras, toda essa casca, Pai, que nos permeia e que impede muitas vezes que a gente se relacione com o outro, Pai. É o nosso conhecimento, é a nossa condição, é a nossa forma de ver as coisas, é a nossa forma de viver, Senhor. Quando tudo isso a gente rende ao Senhor, então a gente passa a pouco o Teu Santo Espírito a alinhar o nosso coração ao Teu. E em Ti nós nos encontramos. E quando nós nos encontramos nessa comunhão em Ti, em Cristo Jesus,
redimidos, transformados, resgatados do domínio das trevas, transportados para o seu reino, reino do teu Filho amado. Então, nós passamos a ter unidade na missão, porque a igreja que não está em missão não é igreja e, portanto, é impossível ter unidade. Mas nós nos encontramos em Ti. E nós queremos que o nosso eu diminua e que o Senhor cresça em nós, para a honra e glória do Teu nome, para que o mundo creia que existe sim um Senhor e esse Senhor se chama Jesus Cristo. Ajuda-nos, Deus, nisso. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a entregar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Oh, yeah. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Comunicação. Está aí algo que é fundamental para a existência humana e sua vida em sociedade. Deus nos criou pessoas que podem se comunicar plenamente. Deus que nos criou à sua imagem e semelhança é um Deus que fala, que se comunica, diferente dos ídolos que são surdos e mudos, que não se comunicam de forma alguma. O Deus da Bíblia é um Deus de comunicação. Desde a criação, o Senhor comunica suas intenções e desejos ao ser humano, chamando as pessoas para uma relação íntima consigo mesmo. Ao comunicar o seu Evangelho, o fez de forma absolutamente clara. Para tanto, encarnou a nossa realidade na pessoa de Jesus Cristo. Jesus se expressou por palavras simples, compreensíveis, verdadeiras, diretas. Utilizou-se de parábolas, figuras, metáforas para comunicar da melhor forma possível.
Observamos também ao longo da história da vida da igreja a comunicação presente. Lutero, ao afixar na porta da igreja, lá em Wittenberg, as suas 95 teses, convidou as pessoas e seus pares para reavaliarem e rediscutirem a forma como o evangelho era comunicado e vivido. Lutero preocupou-se em traduzir toda a Bíblia para uma linguagem acessível ao povo. Um dos legados mais importantes da Reforma, sem sombra de dúvida, foi exatamente na área da comunicação. Também nós hoje nos esforçamos para comunicar esse evangelho, esse mesmo evangelho, com absoluta confiança, veracidade, integridade, fazendo da melhor forma possível. Por isso queremos investir num ministério de comunicação na nossa igreja. Somos Nós. É a campanha para a qual você está sendo convidado a participar. Venha, envolva-se, contribua, disponibilize-se. Queridos, a gente está chegando no final dessa celebração e chegando no final da celebração a gente quer compartilhar 2 avisos com os irmãos para você ficar atento nos nossos próximos passos, para você participar das nossas decisões. E o primeiro aviso que nós queremos compartilhar com a igreja é a Assembleia. A gente está chegando bem pertinho da nossa Assembleia Comunitária, que vai acontecer no dia 5 de dezembro, com a primeira chamada às 9 horas, início da segunda chamada 9h30. Mas presta atenção que essa Assembleia vai ser presencial, tá bom? A gente vai fazer na quadra do Martinos e é muito importante você fazer a sua inscrição. Você pode fazer a sua inscrição por meio do telefone, ligando para a secretaria, mas também por meio da plataforma digital que a gente está disponibilizando para as pessoas fazerem a sua inscrição. E é muito importante você ser zeloso ao colocar o seu nome em vir no dia 5. Tenha compromisso com isso, porque é um compromisso com Deus e um compromisso com a tua igreja. Nós temos vagas limitadas, por isso, se você der o seu nome, fizer a sua inscrição, então, por favor, participe dessa assembleia. É uma assembleia muito importante. Nós vamos ter eleições para um novo presbitério. A gente vai ter a aprovação do orçamento para o ano de 2021. Nós temos muitos desafios. A gente quer compartilhar como foi esse ano, mas também compartilhar alguns objetivos para o ano de 2021. E você pode fazer parte de tudo isso. Você pode dar a sua opinião e a gente pode compartilhar de todas essas coisas juntos. Por isso, a Assembleia da Comunidade do Redentor, que vai acontecer no dia 5 de dezembro, às 9 horas, primeira chamada, segunda chamada às 9h30, tá bom? Então, por favor, faça a sua inscrição, não perca essa oportunidade da gente ter esse encontro presencial, tá bom? Não vai ser online, vai ser presencial, então faça a sua inscrição. O segundo aviso que nós compartilhamos com vocês é que nós já demos início à nossa campanha. Somos Nós, você está vendo a tela atrás, esse é o slogan da nossa campanha, essa campanha que visa enfatizarmos, buscarmos esse novo sonho que nós temos. Um sonho na qual nós compartilhamos já do passado, do legado que nós recebemos, mas nós entendemos como igreja que a gente precisa avançar na área de comunicação. Por isso, o nosso sonho é que em janeiro de 2021 a gente contrate um ministro da comunicação para pensar esse ministério, planejar esse ministério, possa discipular voluntários e mobilizar pessoas para que a gente cresça na comunicação. A gente quer comprar mais equipamentos, a gente quer estruturar esse ministério para que a gente abençoe mais a sua vida, para que a gente alcance mais pessoas e por isso compartilhe dessa campanha, oferte com generosidade, porque nós temos muitos sonhos ainda por vir, tá bom? Somos Nós, campanha está em andamento, compartilhe com os seus ministérios, seus grupos, com todas as pessoas, para que a gente possa compartilhar dessa campanha e ter uma surpresa no ano que vem, mais uma pessoa na equipe, sonhando igreja e pensando o que nós temos aí pela frente. Muitos desafios nós temos, mas você faz parte dessa história e você pode transformar, mudar a história daqui para frente a partir desse ministério, tá bom? Então nós queremos orar, fica atento a esses 2 avisos, a Assembleia da Comunidade, a campanha que está já acontecendo e nós queremos orar por você, pela sua família, orar por esse momento que nós vivemos como igreja, certo? Vamos orar. Pai, nós queremos interceder por pessoas. Esse é o momento, Pai, onde a gente coloca nome de pessoas, Pai,
pessoas que estão enfermas, pessoas que estão passando por desemprego, pessoas que estão, Pai, angustiadas já por essa pandemia prolongada. E nós queremos orar, Pai, de maneira especial por esses decretos que a gente vem tomando conta, tomando nota, Deus, sobretudo em relação às escolas. Nós queremos colocar, Pai, as nossas crianças nas Tuas mãos, Pai, as famílias que se envolvem em relação a isso, as escolas, ó Deus, que se envolvem em relação a isso, Deus, esse retorno presencial, como a gente faz isso, de que maneira, Pai. Nós te pedimos que o Senhor cuide de cada criança, mas cuide também dos professores, cuide, Pai, da diretoria de cada escola, Pai, que precisa tomar essas decisões, seguir os protocolos e todas essas questões, Pai, que o Senhor esteja abençoando. Nós oramos em especial pela escola da nossa igreja, aqui ao nosso lado, que é o Martinos, Deus, nós oramos pelo diretor Leandro, pela diretora Rejane, Pai, nós te pedimos pelo conselho escolar, pela pastora Bianca, nós te pedimos, ó Deus, o Teu direcionamento, Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada professor, cada funcionário, Pai, cuidando para que não sejam contaminados com coronavírus, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, dê a eles sabedoria, mas dê a eles também disciplina, Pai, no cuidado e no protocolo que precisamos ainda zelar, Pai. E nós oramos, ó Pai, por esse momento que nós estamos vivendo, de muitas coisas retornando ao presencial e ao mesmo tempo uma aparente contradição com o número de casos crescentes em nosso município. Nós te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Dá-nos, ó Pai, disciplina para cuidar de nós e cuidar do outro, porque ao usarmos máscara nós estamos também amando o outro e protegendo o outro. Por isso, Pai, te pedimos o teu cuidado sobre a vida de cada pessoa, Deus, nesse momento de tão dificuldade, os hospitais cheios, Deus, e nós te pedimos pelos profissionais da área da saúde e nós te pedimos também, Senhor, pelo nosso país. Nós tivemos eleições em muitos municípios, Deus, e nós te pedimos, ó Pai, que cada autoridade seja zeloso pelo povo, que cada autoridade que assumiu esse compromisso público honre com o cargo na qual está. E veja o cargo não como benefício, mas como responsabilidade que o Senhor também confere a essas autoridades. Oramos pelo país, oramos, ó Deus, por cada pessoa que toma as decisões nesse país, Deus. Tenha misericórdia, Pai, dê sabedoria em tudo que fazem. Assim nós clamamos e juntos nós oramos a oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus lhe dê a sua paz agora e sempre. Amém. Lembrando que a gente tem um tempo especial ainda no Meet, o link está no chat disponibilizado para que você possa ter ainda um tempo de oração, de compartilhar e de sonhar junto com uma igreja, tá bom? Deus abençoe, nós nos vemos no próximo culto.